Gênesis, capítulo de número 21. Minha garganta está bastante irritada e bastante incômoda, então eu vou falar bem pontual e pausadamente. Esta é a segunda, vou tentar, né? Esta é a segunda semana da nossa campanha dos 12 cestos cheios. E nós estamos falando sobre suplantando as crises da vida. Suplantando as crises da vida. Semana passada eu falei sobre as lições que uma crise nos traz. E hoje eu vou falar um pouco sobre crises na vida de Agar. Quem era Agar? Que tipo de crise ela viveu? Gênesis 21, versículo 9 diz assim: E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Ponha fora esta serva e o seu filho. Incrível como o texto é conservador, que o texto literal é: manda embora esta escrava e o seu filho, porque o filho desta escrava, filho desta serva, não herdará com Isaque, meu filho. Ou seja, a herança não será partilhada entre Isaque e ele. E pareceu esta palavra muito má, muito dura aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva eu farei uma nação, porque é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja o menino morrer. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. Essa parte, para mim aqui, essa é a parte X do texto, depois eu lhe explico. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu, e habitou no deserto, e se tornou flecheiro, e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Alguém pode dizer amém?
Diga comigo, pastor Josué, eu entendi o texto inteiro. Porque começou todo mundo falando e terminou só alguns. Eu entendo, é porque às vezes eu li, pastor, mas eu não entendi tudo. E se alguém disser que entendeu tudo, está sendo vaidoso demais. Não é verdade? A gente não entende tudo, mas o Espírito Santo vai nos dar uma luz nisso aqui. Diga comigo, Senhor Jesus, fala comigo por tua bondade. Amém. Pode sentar, amado, em nome de Jesus. Bom, eu então não vou prometer pregar devagar e nem vou prometer pregar pouco. Porque já disseram que quando eu digo que vou falar devagar, eu esqueço e parto no meio do mundo. Então eu vou me controlar nas promessas. Irmãos, vamos falar um pouco sobre esta mulher que é protagonista desse texto. Vocês estão me ouvindo bem? Lá atrás estão me ouvindo bem? Maravilha. Normalmente quando nós pregadores falamos sobre colocamos algumas tarjas negativas sobre ela. É fato que teve alguns comportamentos reprováveis, mas também é fato que foi incluída num plano que ela não desenhou. Ela foi arrastada para um plano que foi desenhado por Sara, ou Sarai, por conta da falta de fé da esposa de Abraão. Agar é uma escrava egípcia, é assim que a Bíblia a retrata, e ela foi adquirida por Abraão como escrava para servir a Sara, esposa de Abraão. Os estudiosos acreditam que esta aquisição que Abraão fez de Agar como escrava tenha ocorrido numa das suas andanças pela terra do Egito, quando lá esteve habitando na terra do Egito. A Bíblia fala pouco sobre Agar, talvez 4 ou 5 vezes. Numa das vezes que a Bíblia fala de Agar, e a última citação é de Paulo aos Gálatas, quando Paulo faz um paralelo entre Agar e Ismael, e Sara e Isaque, fazendo-nos lembrar da busca, do esforço pela salvação baseada no esforço humano, representado em Agar e Ismael, porque Deus havia dito a Abraão que lhe daria um filho, e Abraão resolve tomar providências por conta própria, e aquilo se transforma num problema sem tamanho para a vida de Abraão e também para a sua descendência. E Sara e Isaque, que representam a salvação sem o esforço humano, pelo resultado da operação da fé. Mas a primeira citação que a Bíblia faz de Agar está no capítulo 16 de Gênesis, quando a Bíblia declara que Sarai, que era estéril, não podia dar à luz a filhos, mesmo tendo recebido de Deus a promessa de que ela ficaria grávida e daria à luz a um descendente para Abraão, através do qual a aliança de Deus com o patriarca se confirmaria. Sarai, entretanto, propõe a Abraão, dizendo: eu já sou avançada em idade e não posso te dar filhos. Toma para ti a minha serva Agar, deita-te com ela, para que ela dê à luz a filhos para ti, a fim de perpetuar a tua descendência.
A tradição histórica revela que aquele era um costume normal. A arqueologia descobriu aquilo que eles chamam de as tábuas de Ur e as tábuas de Nuzi. E também o código de Hammurabi já previa que se uma mulher fosse estéril, ela deveria procurar uma mulher, outra mulher, para dar ao seu marido, a fim de que ele se deitasse com aquela mulher, a fim de gerar filhos, mantendo assim a sua descendência. Aquele não era um hábito incomum, ou não era um ato incomum. No caso de Abrão e Sarai, o erro está no fato de que o Senhor já havia prometido que lhes daria um filho. A ação de Abrão e de Sarai atropela o plano divino e atropela a soberania divina, revelou falta de confiança em Deus. E todas as vezes que nós manifestamos falta de confiança em Deus, nós tomamos decisões precipitadas, ridículas até, que nos trarão problemas. Abrão aceitou a sugestão de Sarai, deitou-se com Agar, Gênesis 16, a primeira citação. E nesta citação, a Bíblia diz no capítulo 16, versículo 4 de Gênesis, se o irmão estiver anotando, pode rabiscar aí, que quando Agar percebeu que estava gestante, que estava grávida, ela desprezou a sua senhora, desprezou a Sarai. Desprezar ali é humilhar, bullying, chacotear, provocar, causar desconforto. E é interessante que, se o irmão lê o texto, quando Sara vai conversar com Abraão, dizendo assim: olha, aquela tua serva está me desprezando, está me humilhando, Sarai culpa a Abraão. É só ler o texto. Ela diz que a culpa é de Abraão. Eu não consegui achar a razão para tal culpa que Sarai atribui a Abraão no texto. Pelo menos o texto não faz uma menção, não traz uma revelação de em que momento Abrão se torna culpado. Mas agora vem a conjectura do pregador. Um homem com 85 anos, que não tem filhos porque a sua esposa é estéril, de repente vê a escrava, a serva da sua esposa, gestante dele, provavelmente ele deu a ela um status de privilégio. Começou a tratá-la melhor do que ela era tratada anteriormente. Agar foi, vou chamar de promovida. Ela começou a ganhar mais espaço, mais mordomias, mais privilégios. Afinal de contas, eu sou um coroa de 86 anos, cuja serva está gestante e a minha mulher é estéril. Então toda a minha esperança de herança, perpetuidade está aqui. Possivelmente tenha sido isso. E a Bíblia diz que Sarai pediu a Abrão autorização para agir com Agar. E Abrão deu autorização: ela está na tua mão, faça com ela o que você quiser fazer. E a Bíblia diz que Sarai espancou a Agar. Sarai castigou Agar. E Agar, revoltada, resolveu fugir. Foi embora. Presta atenção nisso, olha a crise aqui. Há uma crise conjugal em pauta. Porque se a mulher que vai dar um filho a Abrão, ele com 86 anos sem ter filhos, e agora ela resolve fugir, o que ela está querendo? Desestabilizar Abrão, porque é inevitável que Abrão vai entrar num estado de desestabilidade emocional.
Um problema ficou em casa. Agar vai para o deserto. Quando ela chega lá no deserto, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece a Agar e pergunta para ela assim: o que você está fazendo aqui, Agar? E Agar responde: eu fui espancada pela minha senhora e eu fugi dela. Olha, presta atenção, olha a orientação do anjo: volta e te submete à mão da tua senhora, porque o que está gerado em ti também tem uma promessa, por causa da aliança que Deus fez com Abraão. Presta atenção nisso. Por que o anjo manda Agar retornar? É mais ou menos assim: Agar, você tem a gravidez, mas a promessa não é contigo, a promessa é com Sara. Então você pode ter até o trunfo da gravidez, mas a promessa, a aliança, o pacto de Deus vai se confirmar através de Sarai. Então, você quer que alguma coisa aconteça na vida do seu filho? Volta para o teu lugar e fica lá até que as coisas se encaixem no seu lugar. Agar voltou. A segunda vez que Agar aparece na citação bíblica, a terceira vez, aliás, já está no capítulo 21, no texto que nós lemos. O código de Hammurabi, as placas ou as tábuas de Nuzi, as tábuas de Ur, diz que embora um homem cuja esposa fosse estéril tivesse o direito de tomar para si outra mulher para gerar filhos à sua descendência. Deixa eu explicar um negócio da tradição assim que eu concluí esse raciocínio, para você entender também uma lógica. Embora ele tivesse esse direito, se depois que a escrava, que a serva, que a outra mulher desse à luz, também a sua esposa ficasse grávida, ele não poderia desprezar o filho daquela mulher que não era sua esposa. Ele tinha que assumir responsabilidade e paternidade de ambos, porque ambos eram seus. Embora o direito do filho da esposa fosse mais amplo. Eu estive em Israel, e é muito interessante isso na cultura do Islã, porque embora no Islã o muçulmano possa ter mais de uma mulher, na cultura deles, a primeira esposa sempre será a rainha. Aquelas que ele assumir como esposa depois, tem que se dirigirem sempre à esposa primeira e pedir a bênção, como se ela fosse mãe. Elas não podem tomar decisões na casa sem o comando daquela mulher que é a esposa primeira. Isso na cultura islâmica. Os filhos da segunda, da terceira ou da quarta esposa chamam a primeira de mãe. Tem que respeitá-la como mãe. Não pode haver a prática da desonra naquele ambiente. Por que eu estou explicando isso? Abraão era beduíno. Significa dizer que Agar precisava pedir a bênção a Sara. E o filho de Agar precisava estar debaixo do comando e da autoridade de Sara, porque a esposa era Sara. Por isso que o anjo diz: volta e te coloca debaixo da mão da tua senhora, porque é um princípio que regulamenta esse código cultural de lei. Agora observe, no capítulo 21, Isaac nasceu. Diga comigo: Isaac nasceu. Fala só mais uma vez: Isaac nasceu. Por que nasceu? Porque Deus havia dito que haveria de nascer. E se Deus disse, vai acontecer. Se Deus disse, vai acontecer. Pode empenar o eixo. Ele cumpre o que diz. E isso aqui é uma resposta de Deus para alguém. Vou repetir: se Deus disse, vai acontecer. Quando Isaac nasce, Ismael já é um pré-adolescente.
Calcula-se que Ismael já tenha aproximadamente 8 anos a 10 anos. E a Bíblia diz que quando Sara desmamou Isaque, Ismael zombou de Isaque. É um adolescente, vamos usar um termo do Angico, é um adolescente pirraçando uma criança. Quem tem filhos adolescentes e crianças sabe que adolescente gosta de pirraçar o menor. Sim ou não? É incrível. O maiorzinho pirraça o menor. Então Ismael foi lá e zombou de Isaque. Pirraçou Isaque. Esnobou. Talvez tenha dado um peteleco. Quem sabe pirraçou porque chamou de babão, ainda está mamando. O fato é que Sara viu. E quando Sara, uma matriarca de agora 80 e alguns anos, Abraão já está passando dos 100, Sara vê seu único filho sendo zombado pelo filho da serva, o ciúme subiu. O interessante é que o comportamento de Ismael com Isaque é o mesmo comportamento de Agar com Sara, no capítulo 16. O fato se repete. Agar zomba de Sara, Ismael zomba de Isaque. O fato se repete. O trauma passado voltou, o fogo do ciúme subiu. E quando Abraão chegou do campo, Sara chamou a Abraão e disse: quero falar com você. E diga-se de passagem, a gente não está falando de Sara agora, mas Sara é uma mulher de temperamento forte. Tem alguns relatos na Bíblia que revelam que Sara é uma mulher de personalidade enérgica. Basta você ler Gênesis 18 para você analisar que Sara está dentro da tenda, temperatura de quase 70 graus, e Abraão prefere ficar lá fora do que estar na tenda com Sara, né? Alguma coisa lá não estava legal. Quando o anjo diz assim: Sara vai conceber e vai dar à luz a um filho que será teu herdeiro, Sara deu uma esnobada tão grande lá dentro da tenda, que cá fora se ouviu, e o anjo disse: Sara riu. Sara disse: não ri não. Mas o riso de Sara ali é de ironia, tipo assim: como é que vai dar luz a filha nessa idade? Como? Quer a explicação do texto? Vai para Romanos 4. Paulo diz que os membros de Abraão já estavam amortecidos, então não funcionava mais nada. Aí o anjo vem e diz assim: Sara vai ficar grávida. Lá dentro Sara fez assim: como? De que jeito? Então, você vê que Sara é uma mulher de personalidade forte. Então ela está chateada e diz a Abraão: preciso falar com você. O filho da escrava não vai herdar com o meu filho. Manda a escrava ir embora. A Bíblia diz que aquilo pareceu duro a Abraão. Por quê? Porque Ismael era seu filho. Agar era apenas a escrava, mas Ismael era o filho. E sem dúvida Ismael havia trazido alegria para Abraão na sua velhice. Não dá para ignorar isto. E quando Abraão está ruminando esta fala angustiada, a Bíblia diz que o Senhor aparece a Abraão e diz assim: não tenha medo, atente para a voz da sua mulher, manda Agar ir embora com o filho, e por tua causa eu também farei dele uma grande nação. Olha o peso da fala: por tua causa. A bênção de Deus sobre Ismael seria por causa de Abraão.
Pais, onde estão os pais? Levantem a mão, por favor, os pais. A sua relação com Deus não é importante só para você, é importante também por causa dos seus filhos. Por tua causa. E o texto que nós lemos diz que Abraão levantou-se de madrugada, tomou uma porção de pão e um odre de água, entregou a Agar, pega a mão do menino e entrega também a Agar e diz: vai-te. E ela se foi. Em casa, pelo menos em relação a Sara, agora é Sara, pelo menos em relação a Sara, há paz. O coração de Abraão certamente está apertado, porque o seu filho é despedido pelo deserto. Mas aqui começa a crise na vida de Agar. Aqui começa um momento de indefinição na vida da escrava. E é sobre isso que eu quero falar. As crises que Agar viveu nesta experiência. A primeira crise que Agar viveu, crise da rejeição. Crise da rejeição. Estudiosos das emoções humanas dizem que a dor emocional da rejeição é tão intensa que se manifesta com dor física. O sentimento de Agar é o seguinte: fui usada. Quando precisaram de mim, eu tive utilidade. Agora que já não precisam, me descartam. Todo ser humano em algum momento já experimentou o azedume da rejeição. Alguns já foram rejeitados por causa da sua formação. Outros já foram rejeitados por causa da sua fé. Alguns já enfrentaram rejeição por causa da sua cor da pele. Outros já enfrentaram rejeição por causa de alguma inabilidade física. Já enfrentamos rejeição no trabalho, na escola, na igreja. Alguns já enfrentaram rejeição no casamento, rejeição na relação com os pais, rejeição na relação com os irmãos. Exemplo, Davi. Davi era rejeitado na casa do seu pai. Prova disso, fizeram um banquete, chamaram todos os irmãos, mas Davi não foi convidado. Se Deus não tivesse lhe dado um passe, ele teria ficado fora daquele almoço. Quando ele foi ungido rei, ele foi rejeitado pelo seu irmão mais velho, porque quando ele chega no campo onde Golias está desafiando, o irmão mais velho diz: o que você veio fazer aqui? Por que você não vai cuidar daquelas poucas ovelhas? Quando ele se torna rei das 2 tribos, ele é rejeitado pelas 10. Quando ele se torna rei das 12 tribos, ele é rejeitado pelas nações vizinhas. Quando Deus faz através dele um grande avivamento em Jerusalém, ele então é rejeitado por Mical, sua própria esposa. Então Davi sabe o sabor da rejeição. Jesus, a Bíblia diz dele que ele era o mais indigno e rejeitado
entre os homens. Agar está experimentando o dissabor de ser descartada. Vai embora pelo deserto, segue o teu caminho. E normalmente, pessoas que já enfrentaram crises de rejeição manifestam alguns traços de comportamento. Por exemplo, pessoas que já se sentiram rejeitadas manifestam traços de autoafirmação. Precisam sempre da aprovação do grupo para se sentirem seguras. Dependem de aplausos, porque se não receber o elogio, não acredita em si mesmo e no seu próprio resultado. Pessoas que já foram rejeitadas, lamentavelmente, são passivas de manipulação por parte daqueles que lhe, aspas, aprovam. Então eles se tornam manipulados por aqueles que elogiam os seus feitos, porque eles passam a viver em função de provar para quem lhe aprova que ele é capaz. O problema da rejeição vai afetar a relação no casamento. O filho que foi rejeitado pela mãe vai ter um sério problema de autoafirmação em relação à esposa. A filha que foi rejeitada pelo pai vai ter uma dificuldade de relacionamentos com o esposo se ela não viver um processo de cura. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo ambiente de rejeição na sua família, na sua casa, o Espírito Santo está lhe convocando hoje para jogar por terra, abrir mão, tirar os 2 pesos e as 2 medidas do seu lar e estabelecer uma relação de comunhão, perenidade e leveza no ambiente da sua casa e do seu lar. Agar está enfrentando um problema no deserto por causa da rejeição. Entra na casa de Jacó e você vai ver Jacó amando a Esaú e rejeitando a Isaac, amando a Esaú e rejeitando a Jacó. E você vai ver Rebeca amando a Jacó e rejeitando a Esaú. O resultado disso, uma guerra entre os irmãos. Se na sua casa você tem o hábito de amar a um e desprezar o outro, você está estabelecendo uma balança perigosa na formação dos seus filhos. Se você tem o hábito de dar à sua mulher o sabor da rejeição, você está dando a ela uma experiência azeda que vai se transformar em problema lá na frente. Se você dar ao seu marido a rejeição, isso vai se transformar num azedume lá na frente. A minha oração nesta noite e a minha palavra profética é que o Espírito de Deus liberte a tua mente de toda escravidão, de toda manipulação, de todo controle humano e te coloque para viver com leveza, saúde emocional, paz na vida, cura na alma e vitória na jornada. Sinta-se aceitado sobretudo por Cristo. Sinta-se aceitado, sobretudo por Jesus. A primeira crise de Agar é a crise da rejeição, e eu vou perguntar e você não precisa responder. Quem já viveu a crise da rejeição na vida? A mãe que decide não ter uma criança e resolve abortá-lo. E de repente o plano de aborto não prevalece, a criança nasce, ela sofreu o impacto da rejeição. O menino que nasceu quando a expectativa era que fosse uma menina, e agora ele não é tão amado, porque não é a menina esperada, sofre o impacto da rejeição. O pai, porque o filho não se parece com ele, se parece com a mãe, se parece com o tio, o cunhado.
rejeita a criança, ela vai sofrer o impacto dessa rejeição. O Espírito Santo quer entrar na tua vida e na tua casa hoje, curando, desfazendo esse mal e ministrando a bênção na tua vida, em nome de Jesus. A segunda crise de Agar, crise da ingratidão. É mais ou menos assim: quantas alegrias Ismael trouxe àquela casa nos 8 ou 10 anos antes de Isaac nascer? A própria Sara. Quanta celebração Ismael não ocasionou na tenda de Abrão. E o sentimento de Agar agora é mais ou menos esse: por causa da briga de duas crianças, nós estamos sendo punidos e jogados à morte no deserto. Há um sentimento de ingratidão do coração de Agar em relação a Abraão e a Sarai. Precisou que eu gerasse um filho para cumprir a promessa do Deus que eles confiam, mas depois que o filho deles nasce, me tratam desse modo. Quantas vezes você é tratado com ingratidão depois do esforço de cuidar, do esforço de zelar, do esforço de proteger, do esforço de nutrir, e você é simplesmente tratado com ingratidão? A primeira coisa que você precisa desenvolver é meio complicado, mas aprende: não faça nada esperando agradecimento. E não se arrependa do que foi feito só porque alguém não te agradeceu. Entenda que antes de você semear na vida do próximo, você semeou no reino de Deus, você cumpriu um princípio espiritual. E se a recompensa não vier daqui, a recompensa virá de algum lugar, porque Deus tem o tempo para te fazer colher a boa semeadura que você lançou. Eu acho muito interessante a vida de Mardoqueu, porque Mardoqueu fez um favor ao rei Assuero, que foi um favor de impacto em todo o império. Os soldados estão orquestrando um golpe de estado e o assassinato do rei. Mardoqueu ouviu, mandou avisar ao rei. O rei investigou e viu que era verdade. Tanto era verdade que executou os soldados que estavam intentando contra a sua vida. Qual foi a recompensa de Mardoqueu? Nenhuma. Tanto é que lá na frente, a Bíblia não diz quanto tempo, mas lá na frente, quando Mardoqueu está condenado à forca por Amã, o primeiro ministro do império, e o rei perdeu o sono e chamou os cronistas para lerem as suas crônicas, passou pelo relato do livramento que Mardoqueu propusera ou proporcionara ao rei. Agora é que o rei pergunta: o que foi feito a Mardoqueu por esse bem que ele me fez? E o escriba diz: não consta nada aqui no relato, majestade. Agora chegou a hora de colher. Então presta atenção: não ache ruim se você semeou e não teve a colheita na hora esperada. É porque Deus sabe que haverá um momento que essa colheita será mais oportuna. Você vai colher no devido tempo, na proporção da multiplicação daquele que viu a tua semeadura. O problema é que a gente fica cativo da gratidão ou da ingratidão dos homens. Se ela vier, amém. Se alguém agradecer e reconhecer, maravilha, virtude. Mas se não vier, não fique nervoso. Deus viu e Ele vai te fazer colher. Se tiver alguém aí perto, diz para ele assim: você vai colher. Você vai colher. Então, aquele bem que você fez depois foi tratado à base de: não se arrependa, não comprometa a sua semeadura. O Senhor viu
Você ajudou e foi traído? Não, não se arrependa de haver ajudado. O Senhor viu, Ele vai te recompensar. Pastor, mas eu investi tanto naquela pessoa e depois ela me deu um canto de carroceria. Não se arrependa, o Senhor viu e você será recompensado, porque Deus é justo, Deus é fiel, Deus é soberano. Crise da ingratidão. Deixa eu agilizar, porque eu preciso lhe mostrar a experiência de Agar na crise. Terceira crise de Agar, crise da decepção. Essa pergunta eu quero resposta. Alguém já se decepcionou aqui? Quem já sofreu uma decepção? Levanta a mão. Aquela decepção que azeda a sua perspectiva. Sabe quando você aposta todas as fichas nisso aqui, e de repente o poço vira cesto, a água sai inteira? O sentimento de Agar, eu imagino, é mais ou menos assim: toda aquela festa, todas aquelas honras que eu recebi não eram reais, eram movidas por interesse. É mais ou menos a sensação de levar o café à boca, esperando que ele esteja quente e saboroso, e quando você prova o café, ele está gelado e amargo. Frustra. A decepção se dá quando você acredita em algo e o resultado é exatamente oposto. Quando você entrega a sua vida numa missão e descobre que a missão era uma furada. Você faz um acordo e cumpre toda a tua parte no acordo, e a outra parte te deixa ver navios. Você confidencia a sua vida para alguém, porque você confia nesse alguém, porque você é amigo íntimo desse alguém, e de repente essa amizade por alguma razão ganha distanciamento, e agora aquele alguém transforma a sua vida numa mercadoria de vitrine. Isso decepciona. E o detalhe é que normalmente quando você se decepciona, você não sabe o que fazer, você não sabe que reação manifestar. Esses dias eu sofri uma baita de uma decepção, e quando a pessoa jogou na mesa o resultado de todo o esforço que eu havia feito, disse assim: eu quero agora uma palavra sua, que direção o senhor me dá? O camarada me deixou na curva, com a pista molhada, sem freio, com a barra de direção quebrada, e pergunta: me diga que conselho o senhor me dá? Eu disse assim: bom, o que eu posso te dizer, né? Vamos seguir. Até o jarro caiu. Então presta atenção. Agar sofre uma decepção. É quando você crer demais em alguém e o resultado não é o esperado, fica longe do pretendido. Jesus, traído por quem? Por Judas, o apóstolo que deveria ser o mais próximo, parente. Judas era parente de Jesus. A palavra Judas é uma variante grega do hebraico Judá, o que indica que Judas era da mesma tribo de Jesus. Tinha um cargo de confiança no ministério do mestre. A profecia diz: tu ias comigo ao templo, à casa de Deus, buscar a presença do Senhor, e comigo fazias orações. A decepção veio, presta atenção, porque na vida é inevitável sofrer decepções. Porque na vida é inevitável ser abandonado por quem você imagina que estará com você quando a chuva começar a cair e o teto estiver rachado.
parte da vida, faz parte da vida. E a minha palavra para você nesta noite é: não morra, não desaba, não se enterre, levante a cabeça, atravesse o deserto, você vai chegar do outro lado. E quer que eu te diga uma coisa? E essa aqui tem endereço, porque o Espírito Santo vai falar com alguém. Aquela pessoa que disse que iria para o teu sepultamento, vai para a tua posse, porque Deus vai colocar na sua vida uma oportunidade extraordinária que não está no planejamento nem teu. Aleluia! Crise da decepção. Quarta crise na vida de Agar: falta de direção. Para onde eu vou? A Bíblia diz que ela saiu, versículo de número 13, versículo 14, a Bíblia diz que ela saiu errante pelo deserto, andando em círculos, sem saber para onde ir. O que eu faço? Porque quando eu estava lá no mercado de escravos do Egito, eu não tinha destino, e chegou alguém e me comprou e me trouxe do Egito para Berseba. Eu não sei onde eu estou, não é minha terra, eu não conheço ninguém, eu não tenho família aqui, eu não tenho parente aqui, mas ainda que escrava, eu tenho casa, eu tenho onde dormir. Dei à luz a uma criança que é nada mais nada menos que filho do patriarca Abraão, futuro garantido. Mas agora estou errante no deserto. Qual é o destino do Egito? Para onde eu vou? Como é que eu volto para casa? Como eu sigo viagem? Frustração, medo, insegurança, vergonha, falta de estabilidade, não tem norte. Vou te contar uma experiência infinitamente mais confortável do que a de Agar. Eu cheguei na Suíça alguns anos atrás com Jones. Jones tinha 8, 9 anos de idade. Peguei o carro de um amigo e resolvi circular no continente de carro. E fui eu e Jones e o casal. Quando nós chegamos no território da Alemanha, o carro quebrou o limpador de para-brisas. É só o limpador de para-brisa, pastor? Com a temperatura de 16 graus abaixo de zero. O aquecedor não funcionava. Significa que o para-brisa estava fechado e eu de vez em quando baixava o vidro. Enquanto ele dirigia, eu com a mão tirava a neblina do para-brisas. Quando eu estava dirigindo, era ele quem tirava a neblina. Só que você abriu o vidro do carro a 120 por hora, 140 por hora, com a temperatura de 16 graus abaixo de zero, para limpar o para-brisa, é um problema. Daí a pouco nós não sabíamos mais onde a gente estava, nos perdemos. E depois de viajar pelo menos umas 2 horas, encontramos um posto de combustível e paramos para pedir informação. Detalhe, ele fala francês. Eu consigo pelo menos pedir água em inglês e consigo pedir café em espanhol. Mas naquele posto de gasolina ninguém falava francês, nem inglês, nem espanhol, só alemão. Como é que você pede informação? Para comprar água, chega na vitrine e faz assim. Deu fome? Você quer comer? Como é que você diz a comida que você quer? Pede o cardápio em alemão. Interpretação de línguas. Então não tinha o que fazer. Como na Alemanha você encontra linguiça com a mesma facilidade que aqui na Bahia você encontra acarajé,
Então vamos de linguiça. Então a gente colocava o dedo no caldeirão e apontava, e a moça ia lá e pegava, e ela começou a rir de nós. Demorou umas 4 horas até chegar uma pessoa que de repente entrou esbravejando, reclamando de alguma coisa, e por incrível que pareça, falava português. Era um português de Portugal. Aí a gente conseguiu pegar a informação e descobrimos que nós estávamos a 180 quilômetros fora da nossa rota. Imagina a situação de Agar no deserto, errante. Quantas vezes você se sente sem destino? Não sabe que decisão tomar, não sabe para onde ir, não sabe o próximo passo. Agar está numa bifurcação, andando no deserto. Qual é a direção? Há pessoas na igreja sem direção. Mudo de casa? Não mudo de casa? Mudo de emprego? Não mudo de emprego? Como é que eu resolvo o problema na família? Como é que eu trato a questão do procedimento médico? Você tem uma saúde, a sua saúde está comprometida. O médico A disse o tratamento é esse, o médico B disse o tratamento melhor é esse aqui, e você não sabe o que fazer. E o detalhe, nós crentes dizemos assim: Deus me dá uma direção, e é incrível que parece que muitas vezes Deus não quer dar a direção, e às vezes parece que Deus está te dando a autonomia para decidir. Ou ninguém nunca teve esse sentimento aqui? Porque eu já tive o sentimento de ficar orando, rachar o joelho, irmão. Deus me dá uma direção, não deixa eu agir por conta própria. Senhor, pelo amor do teu nome, isso envolve muita coisa. Me ajuda a decidir, me revela, me mostra em sonho. Aí de madrugada tudo que eu consigo sonhar é com dor de cabeça, é com dor de dente, é com sabe aqueles sonhos atribulados que você não sonha nada com nada, e quando você acorda você não sabe o que sonhou, e aí você diz: Deus não está falando comigo. Ninguém nunca teve isso aqui? Só eu sou um crente normal? Porque quando eu pergunto e você não responde, eu tenho a sensação que vocês estão num nível espiritual extraordinário, e eu estou muito para lá, precisando aprender mais sobre Deus, porque tem coisas que eu estou perguntando para Deus e Ele não me responde. E tem hora que dá vontade de dar uma de Kiko. Quem já assistiu Chaves, lembra de Kiko? E ele pergunta assim: você tem algum problema comigo? Tem hora que dá vontade de perguntar para Deus: qual é o problema que o Senhor está tendo comigo, que o Senhor não me responde? Agar está nesse momento. E você precisa entender que muitas vezes Deus não te responde porque Ele te deu poder de decisão. Muitas vezes Deus não está te respondendo agora porque Ele já te respondeu antes, você só não prestou atenção. Então volta e relembra das coisas que Deus já te deu como direção. Às vezes você está querendo tomar uma decisão agora que Deus já te disse antes e Ele não te deu segunda ordem. Então, enquanto Deus não te der segunda ordem, permanece na primeira ordem que foi dada. Nós temos que entender isto. Agar está errante no deserto. Outro dia eu encontrei uma pessoa que ela disse: pastor, eu peço sinais a Deus e Deus não me dá sinal nenhum. Eu pratico na minha vida e nas minhas decisões algo que eu aprendi na estrada. Quem viaja, vocês que viajam muito sabem que tem uma placa nas rodovias que diz assim: em caso de dúvida, o que é que diz? Não ultrapasse. Se você está em dúvida, fica onde você está. Porque certeza também é resposta. Certeza também é resposta. Paz.
acerca do que fazer, também é resposta. Mas Agar não tem opção. Ela está no deserto, errante. E para piorar, ela não está sozinha. Porque quando você está sozinho, você escolhe uma direção e parte. Mas você tem uma criança do teu lado. E para piorar, ela tem a quinta crise. E eu já estou concluindo. Qual é a quinta crise? Crise da escassez. O pão acabou. A água secou. Agar sabe que o menino vai morrer. Ele vai morrer de sede. O versículo 16 diz que ela colocou o menino debaixo de uma árvore e foi assentar-se à frente para não ver o menino morrer. Porque na casa de Abrão ela tinha abundância, ela tinha riqueza, ela tinha ouro, ela tinha comida. Mas no deserto ela tem um bocado de pão e um odre de água. E a água acabou. Pastor, eu já estive tão bem. Eu tinha 2 empregos. A minha empresa estava bem. A crise me quebrou, a pandemia me quebrou. O meu sócio me deu um zigue. O meu filho, já aconteceu. O meu filho, pastor, me tomou tudo. Eu não vigiei, não prestei atenção. E o meu amigo, o meu contador, me deu uma direção errada. E agora eu estou no prejuízo. Estou em escassez. Eu conheci um homem. Tivemos uma boa relação, temos. E um dia eu estava viajando para Miami e encontrei com ele no aeroporto de São Paulo. Ele estava indo para a China, com uma maletinha pequenininha, mas com aproximadamente $1 milhão em pedras preciosas. Estava mais ou menos bem, não estava? Estava. A feira estava garantida. Passados uns 2, 3 anos, eu fui pregar na cidade dele e ele estava no culto. E depois do culto ele me pediu para que depois do almoço se poderia me buscar no hotel para eu ir na casa dele. E eu fui. E quando eu cheguei na casa dele, de uma forma estranha, porque o homem normalmente não entra observando detalhes. Isso é coisa de mulher. Mulher entra observando detalhe. Cor do sofá, cor da taça, cor do jarro. Isso não é defeito, isso é característica da personalidade, da natureza dela. Homem não fica olhando essas coisas. Mas eu percebi um fio pendurado na porta da casa. E de alguma forma eu captei. A luz está cortada. Mas, mera impressão. Cheguei na sala, eu vi que o sofá não estava. Tinha uma estante grande, bonita, vazia. Eu pedi água e eu acompanhei. E vi que na geladeira só tinha uma garrafa de água. E ele me deu. Tem alguma coisa fora do lugar para um homem que ontem estava com a maletinha levando $1 milhão em joias, em pedras. No meio da conversa ali, a esposa calada, aí eu perguntei para ele: o que foi que aconteceu? Você está bem? Ele disse: Josué, de maneira estranha, em questão de poucos meses eu perdi tudo que eu tinha. A filha dele, adolescente, chegou para mim e disse assim: pastor, pede para o meu pai não vender meu quarto. Ele já vendeu o meu aparelho de som. E eu perguntei para ele: o que foi? O que houve? Eu já contei essa experiência aqui, quando eu preguei sobre anulando palavras de maldição. Ele estava numa crise de escassez. Ele disse: Josué, eu viajei para a Índia uma certa feita para vender pedras. E lá na Índia eu entrei numa loja de ternos e comprei alguns ternos. Eu não lembro a quantidade, mas me parece que eram 16 ternos, alguma coisa assim. Eu comprei uma quantidade de ternos que eu achei lindos. E os ternos indianos são famosos. Quando você for na Índia, traz um para o pastor. E ele diz: o pastor trouxe um pregador para ministrar aqui na igreja, e eu fiquei responsável para ir buscar o pregador no aeroporto, trazer para o hotel e acompanhar.
e trouxe-o para almoçar na minha casa, e carregado de alegria pela minha viagem na Índia, eu mostrei para ele os meus ternos. E ele gostou de um e disse: esse é meu. E eu disse para ele: faz assim, escolhe qualquer um dos ternos, mas esse aqui eu reservei para usar no dia do meu aniversário de casamento. Escolhe qualquer um que eu te dou. Escolhe os 15, mas esse aqui, não, eu quero esse. Mas, rapaz, eu não posso te dar esse, eu te dou os outros. E ele disse que depois que o pregador insistiu muito e ele não cedeu, o pregador disse assim: eu invoco sobre você toda a miséria, eu te amaldiçoo, você vai vender roupa para pagar comida. E jogou uma praga sobre ele. E eu falei com ele assim: e você não repreendeu? Não, pastor, era um pastor, um pregador, como é que eu vou repreender? Você é um feiticeiro. Tem credencial de pastor, mas é feiticeiro, está te amaldiçoando. Ele disse: depois disso, pastor, foi incrível, os meus garimpos pararam de dar pedras. O meu sócio pegou o que podia e escapou da sociedade e me deixou só. Quebrei. Eu disse para ele: nós vamos orar e nós vamos repreender a maldição, quebrar isso. Fiz um propósito com ele, não vou dar detalhes por causa do tempo, porque eu já preciso parar. E repreendemos, e anulamos, e declaramos que toda obra do inferno seria repreendida em nome de Jesus. Passado uns tempos eu voltei a falar com ele, e ele me disse: olha, pastor, as coisas voltaram a brilhar. O meu sócio ligou para mim, porque ele não entende de garimpo. Quem entendia e quem entende de garimpo sou eu. E embora ele tenha ficado com os garimpos, ele não sabe os segredos. E ele me chamou de volta para a sociedade por causa da minha experiência. Com isso, me devolveu o percentual que eu tinha por direito anteriormente. Os meus clientes voltaram a me procurar quando souberam que eu voltei para o negócio, e as coisas estão retomando. Ele viveu uma crise de escassez. Eu não sei se você está vivendo a crise da escassez, mas eu estou na condição de homem de Deus, debaixo da autoridade da palavra profética, para declarar na tua vida que o Deus de toda provisão, o Deus que abre portas onde não tem portas, Ele está vendo você, ouvindo o teu choro, recolhendo tuas lágrimas, e Deus vai te mandar uma resposta de paz e provisão. Vamos encerrar. A sexta crise na vida de Agar: filhos em risco. Quem tem filho, levanta a mão. Você sabe que você sofre menos quando você está em risco do que quando os seus filhos estão em risco. A Bíblia diz que ela deixou o menino debaixo de uma das árvores e se afastou dele para não vê-lo morrer. Alguém consegue dimensionar aqui o tamanho da dor no peito de Agar? Por causa dos seus filhos, você não tem problema em passar as noites acordado. Mas ela não tem solução para o problema. Então ela se afasta, porque ela não suporta o seu choro. Não dá para vê-lo morrer. Ela recua. Isso é uma crise. Quando os seus filhos estão em risco, seu coração dilacera. Quando os seus netos estão em risco, você entra em crise emocional. Ontem, meu pai saiu ligando para os netos, para dizer: todo mundo para casa, sai da rua, não é hora de estar visitando amigos. Ele sabia que eu estava pregando na Igreja Batista em Salvador e me ligou: não volta hoje, para de viajar à noite, dorme e volta amanhã, está tudo bem, não tem necessidade de se arriscar. Porque filhos
mexem com a sua estrutura emocional. Agar está vendo seu filho morrer e ela não tem solução. Isso é uma crise. E eu quero profetizar sobre a sua vida que os seus filhos estão debaixo da promessa. Que a aliança que Deus fez com você inclui a tua descendência. Que o pacto de Deus com você alcança os teus filhos. Que as setas e os planos do diabo contra os teus filhos e os teus netos não se concretizarão. Levanta a tua mão comigo e diga comigo: eu declaro que os meus filhos entrarão comigo na glória. Eu declaro que os meus filhos não serão alcançados pelo diabo. A Bíblia Sagrada diz: vós não tereis filhos para a calamidade, porque os vossos filhos são a herança dos benditos do Senhor. A sétima crise na vida de Agar: não sentir Deus perto. Estou no deserto, desgarrado e errante, onde está Deus? Olha bem para mim que eu vou lhe fazer uma pergunta. Onde está Deus? Quem já fez essa pergunta? Você já se viu tão em aperto que você perguntou: Deus, onde o Senhor está? Cadê aquela promessa que o Senhor me fez no capítulo 16, quando o Senhor me disse que eu voltasse para debaixo da mão da minha senhora, porque o Senhor iria fazer do meu filho uma grande nação? Agora ele está morrendo. Tipo assim, o Senhor disse, o Senhor prometeu, e ele está morrendo de sede debaixo de uma árvore, e eu nada posso fazer. Mas você precisa entender uma coisa, e a gente conclui: há propósito nas crises. Eu vou repetir: há propósito nas crises. Olha o versículo 16. A Bíblia diz que ela foi assentar-se em frente, a distância de um tiro de arco, porque dizia que eu não vejo o menino morrer. E assentou-se em frente, olha só. E Agar levantou a voz e chorou. Agar levantou a voz e chorou. Quem chorou? Não, pera. Quem chorou? Agar. Mas olha o versículo 17. No versículo 16, quem chora é Agar. E no versículo 17, não é o choro de Agar que Deus ouve. O texto diz assim: e Deus ouviu a voz do menino. Agar chora, mas Deus ouve a voz do menino. Por quê? Porque a promessa que Deus fez não foi acerca de Agar, foi acerca do menino. Então Deus não ouve o choro do desespero, Deus ouve o gemido da promessa. Quando você tem uma promessa e geme, Ele ouve o teu gemido. Ele ouviu a voz do menino. Eis uma palavra profética. Deus havia dito que do menino faria uma grande nação. Deus disse, recebe, creia naquilo que Deus disse. As circunstâncias podem mudar, mas o que Deus disse não muda.
sua fé determina a sua experiência. Sua fé produz milagres. Deus não responde à tua dor, Deus não responde ao teu desespero, Deus não responde à tua angústia, Deus responde à tua fé. A Bíblia diz de Abraão que ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado, creditado como justiça. Ouse crer, apenas creia, porque fé é a única ação humana que Deus respeita. O que mais fere o coração de Deus é duvidar da sua palavra. O caráter de Deus é imutável. Números 23:19 diz que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Aponta assim para a pessoa do seu lado. Se não tiver ninguém do seu lado, aponta para alguém longe e diz para ele assim: Deus não mentiu para você. Deus não mente. Deus não mente. Não duvida de Deus. Mas pastor, já passou tanto tempo. Eu sei, mas Deus é eterno. Pastor, o senhor não sabe o quanto eu não estou suportando mais. Eu não sei, mas quem fez a promessa sabe. Olha a ordem de Deus para Agar, versículo de número 18: levanta-te, toma o menino pela mão. Ei, levanta-te. Por que Deus não mandou o menino levantar? Deus ouviu a voz do menino, mas na hora de mandar levantar, mandou Agar, não o menino. Agar chora. Deus não ouve o choro de Agar, ouve a voz do menino. Não é na hora de mandar levantar, Deus não manda o menino, manda a mãe. Você sabia que você não pode desmoronar? Porque tem gente que para ficar de pé depende de você. Não, tem que depender de Deus. Os instrumentos de Deus são os homens. Deus levanta pessoas para levantar pessoas. Vou repetir: Deus levanta pessoas para levantar pessoas. Levanta e toma o menino. A palavra que eu te dou nesta noite em nome de Jesus é: não caia, não desabe, não desmorone. Choreai, suriandurabadabagai. Não se renda, não se entregue. Tem gente que para se levantar vai precisar que você esteja de pé para lhe tomar pela mão. Então a ordem de Deus para a sua vida hoje é: levanta-te, ergue-te, fica de pé, porque alguém precisa de você. Pode ficar de pé, pode ficar de pé. É muito incrível isso. Eu lembro que uma vez eu estava numa luta do inferno, e eu liguei para o meu pai. Na época do telefone fixo. Alguém aqui é dessa época, não? Tá. E eu liguei para meu pai e falei: pai, chega, eu vou chutar o pau da barraca, não dá mais, parou, acabou. Eu não vou seguir em frente, eu vou desabar, eu vou me entregar. E meu pai: é isso aí, meu filho, tem limite. Um homem tem que se impor. O que eu não sabia, e ele também não, é que minha mãe estava na extensão, lá no quarto. Quando ele foi me estimulando de um homem para outro, minha mãe fez assim: não é assim que funciona, não. Você está esquecendo que existem pessoas que estão de pé por sua causa, que tem você como referência, que tem você como exemplo.
que estão enfrentando suas lutas, olhando para a tua e dizendo assim: ele vai vencer, então eu venço também. Elas estão sendo estimuladas pelo teu processo. Vai desistir não. O Senhor manda Agar levantar, porque para Ismael estar de pé, Agar precisava estar em pé. Seus filhos precisam de você. A sua esposa, muitas vezes, para estar em pé, precisa de você. Seu marido, tem marido que é tão machão que ele não entende isso, que Deus levantou a sua esposa para que você esteja de pé, que se ela se curvar, se a estaca de sustentação quebrar, a parede racha. Líderes, eu não sei em que instância você lidera, em que dimensão você lidera, mas tem gente que só está lá aguentando o peso da jornada, porque está olhando para você e está dizendo: eu não posso deixar ele levar a arca sozinho. Então, se você desmoronar, os outros se desestimulam e se rendem também. Você que está em casa acompanhando o culto, não caia, não desabe, não desmorone. Ele já está vindo. Ele já ouviu a voz do menino. Ele já ouviu a voz do menino. Ele está vindo. Tem resposta chegando. E sabe o que é incrível? O texto diz no versículo de número 19 que o Senhor lhe abriu os olhos e lhe mostrou um poço. Qual era o problema dela? Falta de água. O Senhor lhe mostra um poço. Agora olha bem para mim, era deserto. A Bíblia não diz que Deus abriu o poço, diz que Deus lhe abriu os olhos. O poço estava lá. O problema é que a crise tem o poder de tirar a tua visão. Quando você está na crise, você não vê as alternativas, você não vê caminho, você não vê possibilidades. O poço está do teu lado e você não enxerga. Então Deus foi lá e lhe abriu os olhos. E a nossa oração nesta noite é: abre os meus olhos. Me mostra aquilo que os olhos físicos não podem ver. O servo de Eliseu só viu os cavaleiros da Síria. Foi preciso Eliseu orar e dizer: Senhor, abre-lhe os olhos. E quando ele abre os olhos, ele vê carros e cavaleiros de fogo que estavam à frente para guardar o homem de Deus. Como está a sua visão? Como está a sua visão? Nós vamos orar agora. E a sua oração é essa: Senhor, abre a minha visão. Você precisa compreender algumas coisas da perspectiva de Deus. É porque a crise tira a tua visão. Você não é culpado, você está em crise. Mas eu declaro em nome de Jesus, você vai sair dela. Você vai sair dela. E o incrível é que quando você for saindo do buraco, tem gente que vai sendo arrastado com você e saindo com você. Você vai subir essa ladeira que você despencou, e quando você começar a subir, tem gente que vai subir contigo. E quando você vencer, tem gente que vai vencer contigo. E lá na frente alguém vai te dizer assim: olha, quando você estava passando aquela luta, eu também estava passando a minha luta, e eu disse a Deus: tu és o mesmo Deus de fulano. Eu creio que assim como ele vai vencer, eu também vencerei. Você é fonte de inspiração para alguém. Suplante as crises da vida, supere, não é o fim.
Deus não te mandou para o deserto para te matar. Ele te mandou para o deserto para te tornar flecheiro. Pai, grande é o teu nome. Aplica essa palavra no nosso coração, Senhor. Nos faz, ou faz de nós, suplantadores de crises. Tira teu filho da crise da escassez, da crise da rejeição, da crise da ingratidão. Tira teu filho da crise da falta de direção. Tira teu filho da crise dos filhos em risco. Tira a alma do teu servo do poço. Tira a alma do teu servo, da tua serva, da prisão. Não deixa este homem, essa mulher desmoronar. Não deixa esta casa, esta família desmoronar. Não deixa esta pessoa perder a esperança. Oh Espírito de Deus, eu te peço agora, vem como espírito de fortaleza e entra no coração, na vida, na mente deste homem, dessa mulher. Espírito de fortaleza, invade o coração do teu servo, da tua serva. Faz ele saltar de alegria, faz ele vibrar de júbilo, faz ela dançar no Espírito, faz ele aplaudir com vitória. Faz, oh milagre da superação nesta noite. Estenda a sua mão em direção à pessoa do seu lado. Não precisa tocar nela, a não ser que seja sua esposa, a não ser que seja o seu filho, alguém que esteja contigo. Mas se não for, apenas estende a mão e ministra sobre esta pessoa. E clama agora e diz: Senhor, faz o meu irmão atravessar esse deserto. Faz a minha irmã atravessar esse deserto. Aleluia. Tira esta casa da tempestade, Senhor. Abençoa os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Oh, aleluia. Churiai, chorabagai, lofasuriai, chorabadagai.